Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco a respeito da globalização e política, o chamado déficit democrático. Não há dúvida de que o fenômeno da globalização, o processo de globalização, alterou o modo como os países desenvolvem as suas políticas. As relações estabelecidas entre os países, desenvolvida entre os países, e mesmo internamente, no que se refere às questões domésticas de cada país, elas foram profundamente alteradas a partir da globalização, sobretudo no final do século XX e no transcorrer do século XXI. A geopolítica mundial ela foi totalmente transformada em função do processo que a gente conhece como globalização. Eu até aproveito para perguntar para vocês, estimulá-los a fazer a seguinte reflexão. Até que ponto o líder do Executivo Nacional, no caso do Brasil, a figura do presidente, de outros países do primeiro-ministro, ou a denominação que se dê, até que ponto esses líderes eles realmente determinam o rumo das políticas nacionais ou das relações desenvolvidas entre um determinado país com os demais. Até que ponto? Até que ponto um presidente determina, olha, quero que, do ponto de vista econômico, aconteça isso, isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Até que ponto, no cenário atual? Essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer juntamente com vocês. O porquê disso? Porque a partir da globalização há uma alteração no conceito de território, de territorialidade, e perceba a importância de você conhecer e entender os conceitos geográficos. Você deve lembrar que na geopolítica clássica, na geopolítica lá do século XIX, início do século XX, ou se você for considerar uma forma de geopolítica anterior a esse período, a questão do território nacional era muito importante. Era importante você ter domínio sobre a sua área ter domínio sobre a sua área de domínio, sobre a área em que você exerce o seu poder. E, obviamente, teve lá a questão da expansão dos territórios e etc. Então, a base física, o território, é você controlar o que acontece internamente em relação às suas fronteiras, era de fundamental importância. Com a globalização, o conceito de território, as relações que são desenvolvidas nesse território, elas foram totalmente alteradas, distorcidas. Hoje não há mais, em muitos aspectos, a ocorrência da soberania nacional, porque não é propriamente o país que define os seus rumos políticos, os seus rumos econômicos. Vejamos. Em aula anterior, nós tratamos da questão do Bretton Woods, da criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, de outros organismos. Não falamos naquele momento, mas a ONU também foi criada naquele contexto, entre diversas outras organizações internacionais e intergovernamentais, que regulam como o comércio deve ser desenvolvido no mundo, quais políticas públicas devem ser desenvolvidas e por aí vai. Nós vimos naquela discussão do Bretton Woods que os países que aceitaram os recursos do Fundo Monetário Internacional criaram um vínculo, uma dependência muito forte com os países que, de certa maneira, financiam esse processo. São os países que detêm a hegemonia mundial, Estados Unidos, países europeus, Japão, principalmente os Estados Unidos, que é quem doa mais recursos para o Fundo Monetário Internacional. Então criou-se uma dependência. Então não tem como um determinado país
dizer no cenário atual, olha, eu vou fazer isso, ó, não quero mais produto estrangeiro aqui no meu país, aqui a gente só vai trabalhar com produto internacional. Né? Porque se o país não abre o seu mercado para um produto estrangeiro, ele também, por consequência, não vai vender um produto no mercado estrangeiro. Os outros países não vão comprar o produto. O Brasil, vamos supor que o Brasil, olha, eu não vou mais exportar produtos agrícolas para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá e etc. Eles também não vão mandar mais produtos com certo beneficiamento pela indústria. Então cria uma teia de dependência muito grande. Não tem como um país ser autônomo, como um país ser totalmente livre para definir os rumos da sua economia a partir da globalização. Né? Isso vai gerar o que se denomina como déficit democrático. Não tem como cada um decidir de maneira autônoma o que vai fazer. Né? E, claro, que o elo de ligação para que isso tudo acontecesse foi a questão da criação, sobretudo, dessas instituições, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o BIRD, entre outras instituições. Né? Tem um jornalista, ele fez doutorado em geografia, o Demetrio Magnoli, que ele produziu um livro muito legal que é o Globalização, o Estado Nacional e, agora me fugiu a memória, do Estado Nacional, deixa eu lembrar aqui o nome. O título do livro é Globalização, o Estado Nacional e o Espaço Mundial. É um livro que foi desenvolvido justamente para pensar essa questão do papel do Estado, o Estado, quando eu me refiro aqui à administração política do país, frente ao espaço mundial, né? Que hoje parece que é como se fosse apenas figurativo, né? Como se cumprisse a mesma função da Rainha da Inglaterra no contexto do mundo globalizado. Né? Os presidentes, os primeiros ministros e toda a organização política de um país tem muito pouco poder frente à globalização. Né? Então é um livro muito interessante, tem resenha, tem esse livro na internet disponível, se alguém quiser baixar, encontrar para fazer a leitura, é muito bom. Vai tecer aí algumas discussões a respeito, vai pensar em algumas estratégias de como retomar esse poder por parte do Estado Nacional, entre outras coisas. Expressão que nós conhecemos muito bem da globalização nesse contexto da questão política mesmo, é a questão das transnacionais. Né? As transnacionais, elas se instalam no país, né? Elas fazem, em certa medida, o que bem entendem. Né? Quando elas resolvem se instalar num determinado país, não é para ajudar as pessoas que vivem lá, não é necessariamente para gerar emprego, quase nunca é. O objetivo maior da instalação de uma transnacional num determinado país ou numa determinada região obviamente, a obtenção do lucro, alguma vantagem, né, que são vantagens que lhe serão conferidas. Né? É uma mão de obra barata e relativamente qualificada, é uma disponibilidade muito grande de recursos naturais, como água ou como qualquer outro recurso natural, é uma disponibilidade em relação à questão energética, é uma facilidade na questão logística. Então, normalmente envolve ganhos para a transnacional, sem contar aqui da questão dos incentivos fiscais, entre outras medidas. Né? Não há uma consciência, por assim dizer, de que a transnacional vai se instalar numa determinada região, num determinado país, para tentar fazer com que aquela região ou país se desenvolva, né, economicamente, socialmente, e por aí vai. E os países, né, vamos citar o nosso caso para ficar mais fácil, o Brasil, por exemplo. Se uma empresa vem para o Brasil, ele normalmente não fecha as suas portas, né? Ele vai incentivar, vai abrir, o que não é de um todo ruim, né? Muito pelo contrário. Mas fato o governo acaba ficando na mão dessas empresas, né? Porque elas investem o capital do modo que querem, né? E por aí vai, sem ter a interferência direta do governo, né? Entende? Então isso é um mecanismo bastante
característico dessa questão da globalização e a relação da globalização com a questão política. Não? Até porque é impossível falar de política sem falar dos aspectos econômicos. Não? Então é uma discussão bastante interessante. Não? E se você está se perguntando como quebrar com essa lógica, né? Com essa falta de domínio da política doméstica, como quebrar com essa lógica de uma política globalizada. Segundo o economista que ganhou o prêmio Nobel em 2001, o Joseph, não sei pronunciar o sobrenome dele, ele propõe algumas medidas para serem implementadas, para serem postas em práticas para tentar quebrar com essa lógica. Uma delas seria incluir um número maior de países no comando das mais importantes organizações intergovernamentais e internacionais, né, como a ONU, como o Banco Mundial, como o FMI, entre uma série de outras. Então, colocar representante de vários países. Né, e acredito que o objetivo do Joseph, que seria que todo mundo tivesse o mesmo poder de decisão. Né? Porque não adianta, por exemplo, ter vários líderes mundiais e quem realmente ter o poder de decisão ser um país X ou um país que dá mais recursos, como é o caso dos Estados Unidos. Né? Um segundo ponto que ele acredita que seria importante seria realizar uma auditoria independente em organizações internacionais. Né? Então, fazer um processo ali de fiscalização, ver realmente o que está sendo feito. Né? Criar assessorias independentes para governos com poucos recursos e pouca experiência em política internacional. Exigir que as entidades internacionais prestem contas de forma transparente e regular. Incorporar nos órgãos gestores das organizações internacionais representações populares, de trabalhadores e de minorias. Em negociações econômicas internacionais, garantir a presença não apenas de gestores públicos da área econômica, mas também de setores básicos, como saúde e educação. Então, essas seriam algumas das medidas a serem tomadas para tentar desfazer essa lógica da política globalizada que nós temos no momento. Né? Embora eu concorde em grande parte aqui com as medidas do Joseph, né, não é tão fácil, né? Você deve estar imaginando também, não é tão fácil fazer com que isso de fato aconteça na prática. Né? É bem difícil, acredito que é um processo bastante gradativo. E parte muito da compreensão desse processo. Conhecer que existe esse processo e que nada é fruto meramente do acaso, eu acredito que já seja o primeiro passo a ser dado. Né? Espero ter elucidado essa questão e não complicado ainda mais. É claro que a ideia também é sempre fazer com que vocês reflitam, entendam como que funcionam as coisas, mas também criem reflexões, pensem, né, sobre o assunto. Peço para que vocês leiam a página 12 do material didático de vocês, capítulo 28, vai ajudar bastante. Montem um esqueminha de estudo, tá? Isso sempre vai ajudar bastante. Leiam duas vezes a página 12 ali e resolvam os exercícios que são propostos, né? Principalmente ali na página 14 e 15, vai te ajudar bastante também. E qualquer coisa, escreva no mural lá da plataforma. Né? Caso não tenha entendido algum ponto que queiram que eu faça um vídeo explicativo, ou melhore a explicação, detalhe mais a explicação, por favor, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Mandem lá no mural da disciplina que eu certamente vou providenciar isso para o mais breve possível. Beleza? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.